Vamos seguir falando de economia, mas agora com a Beatriz Manfredini, diretamente aqui das ruas de São Paulo. Ela vai nos contar que a taxa de câmbio foi um dos principais problemas enfrentados para quase 20% das empresas industriais no segundo trimestre deste ano. E a Bia tem todos os detalhes a respeito disso para nós. Pois é, Lívia, esse é um levantamento da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que diz respeito ao segundo trimestre agora de 2024. De acordo com esse levantamento, a taxa de câmbio virou um problema maior para as empresas industriais nesse segundo trimestre. No último levantamento, a taxa ela era um problema que estava na 17ª posição. Então, era um problema que estava mais lá para baixo dessa lista de problemas considerados pelas empresas industriais. E subiu para a 4ª posição no ranking. 19,6% das empresas industriais apontaram, portanto, a taxa de câmbio como um problema nesse segundo trimestre. A gente tem, inclusive, uma explicação do Marcelo Azevedo, que é o gerente de análise econômica da CNI. E ele fala um pouquinho dessa mudança tão grande de posição no ranking. Vamos acompanhar. É importante falar também da questão de taxa de câmbio. A taxa de câmbio ela ganhou muita importância entre as preocupações dos empresários. No trimestre passado, ela estava em 17º lugar nesse ranking de principais problemas e saltou para a 4ª posição, certamente acompanhando a desvalorização do câmbio que teve bastante intensa na passagem do primeiro para o segundo trimestre desse ano. Nessa sondagem industrial que encerra o segundo trimestre, também fazemos uma avaliação das empresas com relação às suas condições financeiras. Os índices de satisfação com a situação financeira, satisfação com o lucro e facilidade de acesso ao crédito, elas variaram um pouco na passagem do primeiro para o segundo trimestre. A insatisfação com o lucro, ela permanece bastante significativa, assim como a dificuldade de acesso ao crédito das empresas também permanece bastante significativa. O índice está muito abaixo da linha de 50 pontos, que mostraria uma avaliação normal de condições de acesso ao crédito. Bom, se a taxa de câmbio ficou na 4ª posição aí dos problemas elencados pelas empresas industriais, claro que nós vamos falar também sobre os 3 primeiros colocados, O primeiro problema que já vem sendo apontado pelas empresas industriais há algum tempo nessa primeira colocação é a elevada carga tributária. 35,5% das empresas industriais citaram esse problema como o principal. Depois, na segunda colocação, nós temos demanda interna insuficiente, apontado por 26,3% dos questionados. E na terceira colocação, a falta ou o alto custo de matéria-prima, com 23,1%. Logo depois, então, 19,6% a taxa de câmbio, Olivia. Evidentemente que não é um problema só dessas empresas industriais, Beatriz Manfredini? O impacto na inflação para todos nós brasileiros também é igualmente evidente. Muito obrigada, viu? Até já já.